Olá, tudo bom? Eu sou Roberto de Farias, bem-vindo ao fantástico mundo dos arquétipos, e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade então para o vídeo de ontem, o vídeo anterior, né, para vocês que estão acompanhando. Se você não está acompanhando, esse é o vídeo número 3 e você precisa começar do vídeo número 1, senão você não vai entender bulufas do que eu estou falando, tá? Então, eu tô com a minha colinha aqui pra eu não me perder no que eu tenho que falar, que a gente já falou dos tipos, a gente falou dos centros, a gente falou da autoridade já, autoridade interna. Hoje a gente vai falar, a gente já falou dos canais das portas, hoje a gente vai falar um pouquinho dos perfis, tá? Então, bom, é o seguinte, gente, se você eu tô bem à vontade aqui, então faz de conta que nós estamos em casa, tá? Porque eu tô. É o seguinte, se você está perdido, se você chegou aqui perdido, caiu nesse vídeo aqui, e você quer entender um pouquinho sobre o mapeamento arquetípico, que é uma ferramenta de autoconhecimento com precisão, que você pode se conhecer, se entender, né, mas se entender no nível atômico, no nível que as pessoas não são capazes de imaginar a qual profundidade você consegue se ver ali naquele mapa, e você consegue ordenar a tua vida de maneira atômica, colocar o teu caminho da maneira correta e nessa maneira correta se encontrar com pessoas, com oportunidades e estar em lugares que foram designados, que foram desenhados, que foram mapeados exclusivamente para você. E quando a gente faz isso, a gente evita correr o risco de estar com pessoas que nós não deveríamos, de estar em lugares que nós não deveríamos, com oportunidades que vão nos trazer resistência na vida, tá? E isso engloba tudo na vida, né? Relacionamento amoroso, engloba relacionamentos profissionais, engloba absolutamente tudo que você possa imaginar, porque existe uma maneira correta para chegar até as pessoas e uma maneira correta de entrar na vida dessas pessoas. E eu estou aqui para ajudar você. Eu sou o Roberto de Farias, sou especialista em arquétipos, né? Tenho uma agência de neuromarketing que a gente já trabalha aí há alguns anos no mercado, dando assessoria em mapeamento arquetípico tanto para pessoas quanto para empresas, e através desse nosso trabalho nós já atingimos 26 países ao redor do mundo, com mais de 40 mil alunos espalhados pelos 26 países que a gente trabalha. Então, eu entendo um pouquinho disso e eu acabei de pegar todas as minhas últimas certificações para poder, de fato, trazer um conteúdo aqui que é baseado em estudos, baseado em estatísticas, para poder falar para você de forma concreta aquilo que você pode usar na tua vida para poder manifestar a vida que você nem sabe que está esperando por você para ser manifestada, né? E quando eu digo isso é difícil de medir, de explicar essa questão de vou viver uma vida que eu nem sei que vida é essa e que é melhor do que o que eu imaginei. É exatamente isso. É tão maravilhoso o caminho que a gente encontra quando a gente se coloca no mapeamento arquetípico que a gente meio que não acredita. Aliás, de primeira, ninguém acredita, porque nós estamos acostumados com o nosso primitivismo. Então, o mapeamento arquetípico ele trata justamente essa questão para poder fazer com que a gente entre no nosso caminho e encontre essas oportunidades, pessoas e lugares corretos para nós, tá? E aí a gente falou um pouquinho desses pontos que eu acabei de mencionar, e hoje a gente vai falar um pouquinho do perfil. Se der tempo eu vou falar um pouquinho, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, do perfil, e aí eu vou mencionar os outros temas que também podem ser discutidos, e a gente vai discutir tranquilamente depois, conforme a gente for esmiuçando os vídeos nos próximos vídeos, tá? Aqui esse é o último vídeo da visão geral do mapeamento arquetípico. E o perfil nada mais é do que é basicamente como se fosse a roupa que nós vestimos, né? Então nós temos lá a definição, aquilo que é definido em nós, a definição em termos de ligação única, se é separado, se é dividido, se é triplamente dividido. Tem alguns termos ali que pouco importa também, isso não ajuda em nada, mas é só para você saber que existem, e que tem também a parte da definição no sentido de que o que é definido e o que é indefinido, né? Então isso é a definição que faz com que nós tenhamos consistência na vida ou não. O perfil, ele é um pouco mais sutil, mas é ele que faz com que você, e eu vou trazer um exemplo prático que é o meu próprio exemplo, tá? É o perfil que faz com que você tenha uma imagem no mundo, por exemplo.
né? Então, a forma como as pessoas veem você, a forma como você... Por exemplo, se eu vou para uma palestra, eu não vou de camiseta e de bermuda e de chinelo no pé. Eu vou com terno, eu vou com gravata, né? Ou eu vou no mínimo com um esporte fino, que é para poder me sentir à vontade, mas ainda assim ter uma aparência de profissional, para poder levar a minha mensagem para o meu público-alvo que pagou. Geralmente é pago, né, uma palestra, para poder assistir a minha palestra e para poder me ouvir. Então eles não vão querer ver uma pessoa entrando lá de boné, de camiseta, de regata, enfim. É mais ou menos a mesma coisa. Então, o perfil é a roupa que a gente veste na vida, é a forma como as pessoas veem e nos enxergam, tá? E é muito importante, muito interessante saber como as pessoas nos enxergam, porque muitas vezes nós não percebemos isso, né? Então, geralmente, é uma questão mais exterior mesmo. E, no meu caso, por exemplo, o meu perfil é 5-1. Quando você olha lá o teu mapeamento arquetípico, lá em cima, a primeira linha, tanto do inconsciente quanto do consciente, tem a coluna de números vermelhos e a coluna de números pretos. O primeiro lá em cima e o primeiro lá em cima, eles têm, né, vai ter o número do arquétipo, o número da porta, ponto alguma coisa. E do lado de cá a mesma coisa, é o arquétipo, a porta, ponto alguma coisa. É esse alguma coisa que conta no perfil, tá? Então, no meu caso, por exemplo, é um 5-1. O que é um 5-1? Uma pessoa 5-1, o número 5 é uma pessoa que veio para ser contestar coisas, ela vai bater de frente, ela vai de fato não aceitar muita coisa que ela vai ouvir, talvez ela vai pensar depois, raciocinar depois, para poder compreender isso melhor, e esse perfil ele vai de encontro com todos os próximos arquétipos que aparecem ali na sua coluna, tá? E o número 5 ele tem isso como uma característica. Então, no meu caso, é o herege investigador. O número 5 é o herege, o número 1 é o investigador. E esse herege é, de fato, quando a gente fala herege, né, o arquétipo que vem com essa palavra, é essa força que a gente está falando. É a pessoa que bate de frente, que peita, digamos assim. E geralmente, isso, para quem viu o vídeo de ontem, vai entender do que eu tô falando, porque as pessoas têm além de eu ter nascido, além do Roberto, estamos falando do meu caso, tá? Além do Roberto ter nascido na cruz da limitação, que limita as pessoas, se limita e cresce através do crescimento, a minha mutação, do crescimento não, da limitação. A minha mutação, ela só acontece, a minha transmutação, a minha metamorfose positiva, ela só acontece quando eu estou limitado com alguma coisa. E isso é uma grande verdade, né? Porque quando eu analiso agora o meu passado, eu percebo que todas as grandiosas coisas da minha vida foram feitas, desenvolvidas, concretizadas e bem-sucedidas quando algo ou alguém me limitou. Uma situação me limitou, uma pessoa me limitou. Aí eu fui lá e fiz algo melhor, porque você não tem outra opção. A sua única opção é transmutar através da limitação. Então, além de eu ter essa questão da cruz da encarnação, que é a cruz da limitação, eu ainda tenho o perfil 5, que é o perfil que, além de ter todos esses arquétipos da limitação, ainda traz o arquétipo do herege, aquele que bate de frente, aquele que peita, aquele que não aceita tudo, que precisa entender as coisas. E isso é uma das informações que vem ali no número 5. A segunda informação que vem no número 5 é que as pessoas que são da linha 5, que é o meu caso, elas são pessoas que vieram no planeta para universalizar. O número 5 é universalizador. O que isso significa? Ele nunca vai guardar um conhecimento para ele mesmo. Ele sempre vai querer aprender para distribuir, que é exatamente o que a gente faz aqui no nosso canal. Lá no começo eu não sabia disso. Hoje eu tenho bagagem educacional para poder falar com certeza, né, do porquê que nós temos esse canal e o porquê que nós estamos aqui hoje. É justamente por conta desse número, dessa linha. A linha 5, ela traz a obrigação, porque lembra que livre-arbítrio não existe. Ela traz a obrigação de que você vai aprender alguma coisa e vai levar isso pra frente. Mas Roberto, como que o livre-arbítrio não existe? Você não tem obrigação de estar aqui fazendo esses vídeos. A gente realmente não tem obrigação. Mas a gente acredita, porque tudo é uma ilusão. A gente acredita que isso é o que nos dá prazer. Porque se não for algo que te dê prazer, você simplesmente não faz. Então existe uma ilusão mental que faz com que você goste daquilo ou ache que goste para fazer. Então o teu papel de universalizador, ele sempre vai ser feito. E independente de eu ter um canal no YouTube ou não. Eu poderia ser um escritor, como de fato eu sou,
Eu escrevo conteúdo para levar essa informação para outras pessoas, escrevo conteúdo tanto virtualmente quanto nos livros, né? Eu poderia ser uma pessoa que tô servindo um cafezinho no supermercado, por exemplo, né? Então tô lá, trabalho fazendo um cafezinho, servindo um cafezinho, e quando alguém passa, eu universalizo alguma coisa para essa pessoa. Então é basicamente assim, você sempre vai aprender alguma coisa e universalizar. Não tem que ser, por exemplo, um professor, um mestre, um youtuber, um influencer digital. Não. É nas pequenas coisas que a sua linha acontece. Então é uma roupa que sempre vai ser vestida e as pessoas vão perceber que você é assim. Então, independente de você ser uma pessoa que serve cafezinho ou ser o CEO de uma empresa, você sempre vai universalizar se você for da linha 5. Um outro ponto importante da linha 5, que é o meu caso, é que a linha 5, ela faz com que, como você é um universalizador, você vai falar para o universo. Você não vai falar para o teu meio, né? O teu meio também, mas não vai se restringir a isso. Então, a tendência é que as pessoas que são da linha 5, elas falem vários idiomas, porque elas vão universalizar, vai ser para o mundo, não vai ser só para o território dela. E eu, desde pequeno, uma das primeiras coisas que eu aprendi a fazer, antes mesmo de eu saber que a vida era vida, é aprender algumas palavras em inglês porque eu gostava. Eu lembro que a gente ia em Bragança Paulista, onde eu nasci, tem uma escola até hoje que chama Jorge de Tibiriçá, que eu adoro, por sinal, e o meu irmão estudava lá, e a gente ia pra escola levar o meu irmão, porque ele é 2 anos mais velho que eu, então ele tinha 7 anos, eu tinha 5, e eu ia pra escola, com a minha mãe levar ele pra escola, e quando eu chegava lá, tinha um pôster, eu lembro da cor do pôster, e esse pôster tinha várias figurinhas no pôster com várias palavras em inglês. Então, cachorro, porco, gato. Eu lembro dos bichinhos, inclusive, desenhado no pôster que tinha lá. E eu aprendi as minhas primeiras palavras em inglês olhando aquele pôster. Então, de pequeno, a criança já sabe que ela tem alguma coisa ali que a gente acha que é dom, né? A criança tem um dom. Não deixa de ser, né? Não deixa de ser, mas na verdade existe um porquê daquilo estar acontecendo com a pessoa. No mapa dela já está prescrito o que ela vai vivenciar. É praticamente um oráculo, que você vê qual vai ser a caminhada da pessoa. E quanto mais a pessoa vive dentro da sua autoridade interna e respeita a sua estratégia, mais ela consegue viver o mapa dela com perfeição. E quanto mais ela vive o mapa dela com perfeição, mais ela alcança resultados na vida. Resultados esses que muitas vezes ela não sabe que vai alcançar. Ela não sabe às vezes que ela vai conseguir, sei lá, grandes feitos na vida, ela não sabe que ela vai conseguir, são coisas que vão acontecendo de acordo com a autoridade e estratégia, porque você precisa responder para a vida de acordo com essas questões, tá? Então, a linha 5, ela traz esses aspectos. Então, primeiro, herege, é a pessoa que bate de frente, que peita, é universalizador, vai falar com outros povos, tem o dom de ser um camaleão na forma em que se comunica. Então, quando você se comunica, vamos supor que você trabalha, que era o meu caso, eu vou contar um caos aqui para vocês. Esse caos aconteceu quando eu trabalhava em São Paulo, para o Banco Santander, e nós atendíamos clientes para poder fazer investimento. Então o cliente ligava e a gente tinha que ajudar o cliente a investir. Então nós éramos assistentes de investimento. E eu lembro que o nosso gerente de qualidade, ele me chamou e eu fiquei morrendo de medo, porque quando o gerente de qualidade chama é porque você fez alguma besteira, né? A qualidade tá ruim. E ele me chamou para me dar os parabéns, porque ele percebeu que eu tinha o hábito de, quando caía a ligação para eu falar com o cliente, eu falava exatamente igual o cliente. E eu nunca tinha percebido aquilo, foi ele que me levantou a lebre. Então, você percebe como que é o número 5? Como ele tem que universalizar, ele ainda tem o poder de ser um camaleão e poder ser igual àquele com quem ele fala. E não é uma questão de marketing, não. É uma questão de que é do número 5, vem com o número 5. E eu comecei a perceber isso com todas as pessoas que têm o número 5. Elas falam igual. Então, uma outra coisa que eu também já percebi, quando eu vou para Curitiba, às vezes eu passo um tempo em Curitiba porque eu tenho clientes lá. E quando eu volto de lá, o povo fala, você tá falando diferente, você tá falando igual o povo de Curitiba.
E isso é muito legal, porque agora, recentemente, eu acabei de chegar do Canadá, passei uns dias com a minha mãe, os primeiros dias foram com a minha mãe, e quando eu falei com uma amiga minha, ela falou, você tá falando igual o povo de Bragança, porque a minha mãe estava aqui. Então é óbvio que eu vou não me identificar, mas me camuflar de acordo com aquela experiência com o que eu estou vivendo, porque eu sou número 5. E isso só vai acontecer com pessoas que são número 5. Então você pode escrever o que eu tô falando. E do outro lado, nós temos a linha número 1, que é o investigador. Então eu sou um herege investigador. Essa linha 1, linha investigador, é a pessoa que nunca está satisfeita com o que sabe. E ela sempre acha que ela nunca sabe. É por isso que chama investigador. Porque ela vai investigar, ela quer saber, ela quer entender. E mesmo que ela saiba muito, ela sempre vai achar que ela não sabe nada. Inclusive, eu acabei de terminar a minha última especialização, mapeamento arquetípico da família, e eu tinha, durante o curso, nossa, eu tava amando, eu entendi, eu fiz o laboratório, eu atendi uma família, a família ficou super feliz e eu achei que tava sabendo tudo. No final, quando eu peguei o certificado, eu fui ler a apostila tudo de novo, e eu tive a impressão que, nossa gente, parece que eu tô lendo pela primeira vez a apostila, parece que eu não tô entendendo nada, parece que eu não sei nada, eu tenho que entender mais para poder atender mais clientes. E a minha professora falava, Roberto, tenha certeza que você está fazendo um excelente papel. Eu estou te falando com experiência, mas na minha cabeça não tá bom. E eu sempre fui assim, se não estiver bom, eu não falo. Se eu não ter certeza, eu não falo. Se eu não souber, eu não falo. E eu nunca acho que eu tô pronto, então eu nunca falo. Então, a minha fala demora um pouco para chegar por conta disso, inclusive aqui no canal. Esse tempo que eu fiquei sumido teve várias questões, mas uma das questões é que eu precisava respeitar o meu saber. Eu ainda não sabia se eu sabia, e eu até hoje não acho que eu sei, né? Então quando eu pego o mesmo material que eu estudei, que eu fiz a prova, né? A gente tem um teste que é muito rigoroso e eu tava tremendo igual uma vara verde, com medo de não passar, e eu passei de primeira, assim, e a minha professora me mandou um e-mail falando, nossa, a equipe que viu o teu teste, que avaliou o teu teste para saber se você passou, elas estão assim embasbacada, a equipe está embasbacada, porque fazia tempo que a gente não pegava um teste com uma precisão tão perfeita nas respostas. E pra mim, não tava bom. Tanto que eu refiz o teste 1 milhão de vezes. E só mandei porque eu tava ficando estressado. Porque toda vez eu tinha que refazer e eu falava, não, mas não tá bom ainda, a gente tem que fazer de novo. Aí eu fazia e não tava bom, e fazia e não tava bom. E era assim o tempo todo. Então um dia eu falei assim, gente, ó, quer saber de uma coisa? Eu não aguento mais, vai, porque eu quero pegar o certificado, né? Que seja o que Deus quiser. Se eu tiver que pagar e fazer de novo, porque cada vez que você não passa, você paga e faz de novo. Eu pago e faço de novo, não tem problema, mas eu vou mandar assim mesmo. Mandei e recebi esse feedback. Então, gente, eu fiquei muito feliz, mas isso faz parte da linha 1. Então a linha 1, ela nunca tá contente com o que ela sabe, porque ela acha que ela não sabe. Mesmo que ela saiba muito, mesmo que ela saiba tudo, ela sempre vai estar insegura naquilo que ela vai falar. E quando uma pessoa linha 1 fala alguma coisa, as outras pessoas tendem a escutá-la. Por quê? Justamente por isso, porque lembra que tudo é atômico e os opostos se atraem? Então a linha 1 nunca acha que sabe. Quando ela sabe, ela vai falar porque ela já passou de um nível de segurança. Então existe uma linha ali, que é a linha de segurança. Quando passa dessa linha de segurança, daí a linha 1 fala. E aí quando ela fala, as pessoas param para ouvi-la. E as pessoas param para ouvi-la quando ela encontra essas pessoas da forma correta. Então tudo volta lá na autoridade e na estratégia. Porque para que as pessoas te ouçam corretamente, você tem que entrar no relacionamento, na oportunidade, no local de forma correta. Se você entra da forma incorreta, você já começou tudo errado. E aí a probabilidade é que lá na frente ninguém vai te escutar. Então as pessoas não vão ter, você não vai ter a mesma positividade, a mesma resposta positiva do povo, do público, do teu cliente, do teu namorado, do teu marido, da tua esposa. Então, seja lá qual for, né, o relacionamento. Se você não entrar da forma correta, você não vai ser ouvido da forma correta, né? E é claro que dá para ajustar no meio do caminho as velas de acordo com a tua autoridade e estratégia. Tudo volta na autoridade e estratégia. Não tem como fugir disso. Então você precisa saber aqueles pontos básicos que a gente falou na aula 1, assista a aula 1, que você vai entender do que eu tô falando, para poder fazer com que a coisa aconteça da forma correta. E aí
tudo acontece, tudo flui, porque nós estamos chegando no ponto de que a gente entrou corretamente e aí vai finalizar corretamente. E quando finaliza corretamente, a gente consegue manifestar algo muito mais fácil. Eu tô olhando aqui a colinha, tá, gente? Só para eu saber se o que eu vou falar em seguida. Então, vocês entenderam? Por favor, comenta aqui embaixo se você entendeu o que é o perfil, né? Então, eu quero que você entre lá no nosso site, arquétipos.com.br, aí lá na barra Meu Mapa Arquetípico, ou Meu Mapa, ou Faça Seu Mapa Gratuito, alguma coisa assim, entra lá, faz o seu mapa para você ver qual é o teu perfil. E aí comenta aqui embaixo qual é o teu perfil para eu poder te dar uma resposta aqui, mais ou menos o que significa o teu perfil, como que você é visto pela sociedade, tá? Uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, eu falo geralmente com o público feminino. Então eu sempre vou me referir a elas, as mulheres, né? A você que está me assistindo. Tem alguns homens que assistem? Tem, é óbvio, né, gente? Tem muito homem que quer autoconhecimento, mas a quantidade de público, de cliente, de ouvinte, de telespectador que eu tenho de mulheres comparado ao número de homens é muito grande, é muito maior. Então eu não vou falar no masculino para caber todos, porque eu tenho um público maior feminino. Então eu prefiro que os homens se sintam um pouco rejeitados, que são poucos, do que a maioria das mulheres que vêm aqui, assistem o meu canal e comentam e compartilham e me mandam mensagens, que eu fico muito feliz de receber as mensagens de vocês. O número de homens que entram em contato comigo é muito pequeno. Pode ser por 2 motivos, que pouco importa também, mas eu não vou eliminar a maior parte do meu público para falar com uma minoria que nem participa. Então, se você for homem e estiver assistindo esse vídeo, me desculpe, tá? Mas tudo que eu estou falando aqui serve para os dois, tá? Então não é pessoal. Ficou claro para você o que é perfil? Então, essa é a questão do perfil, é a roupa que nós vivemos, é a roupa que nós vestimos e a forma como as pessoas nos enxergam no mundo. Então, é isso, gente, em termos de perfil. E vocês viram como que funciona o perfil, o meu perfil, por exemplo, na prática? Né, eu expliquei aqui o meu perfil, que é um perfil que ele precisa universalizar, mas precisa aprender, precisa estudar, precisa investigar. E aí depois que ele investiga, que é o meu caso, eu vou lá, investigo, estudo, aprendo, me certifico e daí eu volto aqui para universalizar, que é exatamente o que o nosso canal faz. Então, de uma maneira ou de outra, nós estaremos sempre colocando esse papel à tona no mundo, tá? Seja através de um canal do YouTube, seja através de um supermercado, de um caixa de supermercado, aonde você estiver, se você for um perfil 5.1, você sempre vai estar universalizando algo que você investigou. A investigação, no meu caso, no 5.1, sempre acontece de forma inconsciente. É algo que vem do inconsciente. É claro que tem que ler o mapa da pessoa, porque ainda que seja 5.1, o perfil 5.1, de uma forma geral, é isso. Só que quando ele está amarrado, quando você amarra ele na leitura ali, quando a gente faz uma leitura amarrada, não é só técnica. Porque técnica qualquer pessoa pode ler um livro, aprender e falar. Mas quando você aprende a amarrar todos os nodos, quando você aprende a amarrar todos os arquétipos, quando você aprende a amarrar e você cria uma personalidade, você não precisa falar com a pessoa. Hoje eu tenho a capacidade de pegar um mapa da pessoa e gravar, que a gente tem essa opção também, né? E mandar uma gravação pra pessoa sem eu falar com ela, eu não preciso falar com você, não preciso ver você. Eu posso mandar eu vejo o mapa, com o tempo de experiência a gente fica assim. Você olha o mapa da pessoa e você fala, olha, essa pessoa aqui é uma pessoa que tem bastante dificuldade na vida por conta disso. Então a gente consegue mensurar, medir mesmo, até se é uma pessoa boa ou não, a gente consegue olhar ali no mapa. E às vezes, gente, é difícil, porque a gente precisa falar algumas verdades, algumas não, né, todas, né? A gente precisa falar verdades. Então o cliente, quando ele vem fazer o mapeamento, a consultoria com a gente, tem cliente que eu fico com um pouco de dó, sabe? Porque você vai ter... você não tem opção, você tem que falar, né? E eu sou assim, quando meu cliente chega pra mim, eu sempre falo, olha, se você chegou até aqui, é porque você está pronto para a verdade. Então mesmo que você fique com raiva de mim, aqui está a verdade. E aí eu vou falando.
né? Porque não tem muito o que fazer, né? Você não pode esconder porque você fica com dó. Eu realmente acredito que se o cliente chegou até mim é porque ele está pronto para a verdade. Porque só chega até um perfil 5.1 a pessoa que está pronta para ser universalizada. Ela precisa saber de algo, né, que é uma verdade universal, para poder saber daquilo, entender aquilo e adquirir aquilo para a vida dela. E é assim, gente, não é porque eu sou perfil 5.1 que eu vou universalizar para todo mundo. Porque tem 5.1 que vai universalizar para você, tem 5.1 que não vai, porque é de acordo com a tua autoridade e estratégia. Faz sentido para você? Não é porque eu fui excelente para Maria que eu vou ser excelente para o José. Então, às vezes o José chega aqui porque a Maria fez uma baita de uma propaganda e o José, ele vem porque ele ouviu, aí a mente dele disse que era uma boa ideia fazer, e aí ele vem porque a mente disse, e não porque a autoridade e estratégia dele disse que era uma boa, porque ele ainda nem sabe que isso existe. Então, quando ele chega aqui, pode ser que não vá, que não role. Né? Graças a Deus até agora não aconteceu comigo. Né? A gente tem 100% de clientes satisfeitos. Né? Inclusive a gente tem clientes que vêm, faz com a gente, vai por aí fazer com outros profissionais, aí volta e fala, eu queria fazer de novo com você porque você parece que você sabe quem eu sou. Porque assim, quando você faz... o legal de estudar numa escola que é oficial, né, que é o caso lá dos Estados Unidos onde eu estudei, e é a fonte do conhecimento, todo conhecimento sai de lá. Então quando você estuda numa escola que o conhecimento sai de lá, na fonte, é por isso que eu falo, leia a fonte primeiro, gente, depois vocês vão ler porcaria. Por conta disso, porque quando você estuda na fonte, você é obrigado a saber o que você está falando para poder se certificar, porque eles não vão certificar qualquer um, porque eles não querem que a qualidade do ensino, que a qualidade do nome caia. Então, é importantíssimo fazer isso. E quando as pessoas passam comigo, eu faço questão de me preparar antes. Né? Eu vou lá, eu olho o mapa da pessoa, né? Eu não estudo o mapa da pessoa, né? Isso é uma coisa que eu não faço. Porque, graças a Deus, o tempo de experiência que eu tenho faz com que eu olhe lá o mapa da pessoa e fale, essa pessoa aqui... Mas a gente dá uma olhada no mapa, a gente vê qual é o tipo, a gente vê qual é a estratégia, a autoridade, para ter algo ali pronto já na cabeça para poder digerir melhor na hora que vai fazer a conversa. Mas pode acontecer de alguém chegar um dia, né, eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque né, a gente não pode agradar todo mundo e nem deve. Se você é unanimidade em alguma coisa, você está fazendo alguma coisa de errado. Não podemos ser unanimidade. Alguém não pode gostar de mim. Alguém tem que achar que eu sou um péssimo profissional. Isso tem que ser assim, porque a vida é feita de dualidade. Então, tudo nessa vida é assim. Inclusive, a gente vai se aprofundar nesse assunto da dualidade, porque esse é um dos assuntos mais importantes que a gente tem para discutir aqui. Porque as pessoas acham que tem que ser unanimidade. As pessoas acham que fulano é só ruim ou fulano é só bom, né? As pessoas acham que... Nossa, quase falei uma besteira agora, mas enfim, a gente precisa se aprofundar nisso porque a dualidade, ela é uma das coisas mais importantes de todo o mapeamento arquetípico, porque a gente vai ter questões aí que pega um pouco o lado da sombra da humanidade, né? E aí nós vamos falar de indivíduo mesmo, nem da humanidade em si, mas de nós como seres humanos, né? Nós temos o nosso lado sombra, a gente não pode ser um ser humano só bom, e a gente também não pode ser só um ser humano mau, né? Porque a gente tem as nossas qualidades do yin e do yang, e a gente tem que ter isso como equilíbrio para poder trazer vida ao mundo, né? Senão a gente não estaria aqui, nós não estaríamos aqui se não fosse por isso. Então isso tem que ser discutido por conta disso, tá? Bom, ficou claro para você o que é perfil? A roupa que nós vestimos, a forma como as pessoas nos enxergam, mesmo que nós não enxerguemos isso? Eu nunca enxerguei isso, eu fui perceber isso depois que eu estudei, né? E aí eu comecei a ligar essas histórias que eu contei, que são minhas, que eu vivenciei, experienciei elas, eu comecei a ligar. Nossa, gente, faz sentido. Por que é assim? Por que eu falo de determinada maneira quando eu estou falando com o Zé? E por que eu falo de determinada maneira quando eu estou falando com a Paula? E isso é uma outra coisa interessante também, que é o seguinte. Nós somos um indivíduo, mas nós nunca seremos o mesmo indivíduo com pessoas diferentes. Porque atomicamente nós estamos fazendo diferentes conexões. Então, sabe aquela história de que... o fulano não é assim comigo? Ah, mas o fulano não é assim, eu conheço ele. E aí você fala, ele é assim sim. E a outra pessoa fala, não, ele não é, eu conheço, gente, eu moro com ele, é meu filho, é meu marido, é meu melhor amigo, seja lá o que for.
E a gente fala assim, mas a gente nunca conhece a pessoa de verdade. Não é, essa não é a frase que a cabeça conta? Então, a realidade é que as duas pessoas estão certas. O Roberto não é o mesmo Roberto com a Maria e nem é o mesmo Roberto com o José. Porque com a Maria, lembra que ela tem o campo atômico e o corpo atômico e os arquétipos dela. É uma impressão digital áurica que é só dela. Só ela tem. E quando nós nos encontramos, a conexão que nós fazemos é uma conexão só nossa. Quando eu largo a Maria vai embora, e aí eu me encontro com o José, o campo áurico dele é outro. Então é óbvio que eu não vou ser a mesma pessoa com ele. É óbvio que você fala, mas por que, por exemplo, é uma das questões que tem muito na família, tá? Minha especialidade. Questões de família. Por que o meu pai gosta mais do meu irmão? Por que a minha mãe gosta mais da minha irmã e não gosta de mim? Não gosta, gente. Isso é uma coisa da cabeça, uma história da cabeça. Porque a impressão que dá, a impressão que temos, é que há uma conexão melhor entre os dois por conta dos arquétipos. Mas a questão de amor, de sentimentos, é outra história, gente. Isso aí não tem nada a ver. A gente quer achar que isso é um problema porque a mente, lembra que eu te falei no vídeo anterior, nos 2 vídeos anteriores, que aonde Deus não tá, o diabo faz a festa? Então, geralmente, quem tá falando isso é o não ser. Então, o teu não ser, que a gente vai falar sobre isso também, é o próximo tópico, tá? O teu não ser está sendo trabalhado para dizer para você coisas que não são verdadeiras, para que a tua cabeça te convença disso, para que você saia do seu caminho do mapeamento arquetípico. E daí, querido, esquece. Esquece, porque vai sair mesmo, você vai ser tirada do teu caminho e você não vai conseguir as recompensas que estão no teu caminho. É por isso que a gente chama de mapeamento arquetípico, porque existe um mapa que, se você seguir, a gente não usa o mapa para seguir o mapa. Antigamente era mapa, agora é GPS, né? Mas é a mesma coisa. Você usa o GPS para te levar no caminho correto, para chegar onde você precisa chegar, onde você quer chegar, não é? A mesma coisa com o mapeamento arquetípico. Existem caminhos que você deve passar para ter recompensas, desde que de acordo com a autoridade e estratégia. Todas essas recompensas estão lá, só que para você recebê-las, você tem que ignorar e desligar a mente. Porque a mente mente. Existem mentiras que a mente conta, né? Quem não viu, dá uma olhada lá no nosso post, no nosso Instagram. Nós fizemos um post a semana passada falando sobre as mentiras que a mente conta, né? Porque a mente conta mentiras, né? Tá lá no nosso blog também, arquetipos.com.br/blog. Você vai ver lá. Por conta disso, a mente ela vai tentar te tirar e fazer com que o teu não ser trabalhe de uma forma muito mais profunda do que o teu ser. E é o teu ser que tem consistência, não o não ser. E aonde que é o ser? O ser é a tua definição, é aquilo que está colorido, é aquilo que está definido, é aquilo que tem consistência, é onde Deus habita. Então, falando no vocabulário mais religioso, é onde Deus habita. E se Deus habita ali, o diabo não entra. E como ele não pode entrar ali, ele vai fazer a festa, ele vai tentar te levar para onde Deus não está. E é aí que está o problema, tá? Então, quando a gente faz uma analogia entre o mapeamento arquetípico e a religião, a gente consegue ver muita coisa. É claro que a religião usa tudo isso como manipulação, para manipular as pessoas. E no mapeamento arquetípico você entende o que é, que não tem nada a ver com manipulação. Na verdade, você está sendo manipulado por você mesma, que é a tua cabeça. E aí você acaba entrando nos relacionamentos incorretos, porque é isso que a cabeça quer, para que você tenha os frutos incorretos, porque é isso que a cabeça quer, para que você não chegue até as recompensas que estão lá no teu mapa para você. E o que eu posso te dizer, estava falando com a minha mãe sobre isso hoje, inclusive. Falei, nossa mãe, por que eu não tive acesso a esse conhecimento antes, né? Mas, de novo, a matemática da vida. A gente recebe o conhecimento quando é o momento de receber. Porque não existe nada tarde e nem nada cedo. As coisas são como elas são, quando elas devem ser, com quem elas devem ser. Né? O único problema, que lembra que eu te falei isso também no vídeo número 1, que querendo ou não, você vai viver o teu mapa arquetípico. Queira você ou não. No choice. Você não tem escolha. É isso que o Ra dizia. Isso significa o quê? Que você vai viver o teu mapa. Você só não vai ter as recompensas, mas você vai viver, as ativações vão estar lá, você vai encontrar as pessoas, você vai encontrar as oportunidades, mas na hora errada, do jeito errado, da maneira incorreta, no lugar incorreto, né, colocando sua vida em risco, né, colocando o seu relacionamento em risco,
Então, quando você não escuta ou não sabe como escutar a tua autoridade interna e nem respeita a tua estratégia, esse é o prêmio que você recebe. É ir pro não ser e vivenciar o que a mente quer que você vivencie. Faz sentido pra você? Escreve aqui embaixo. Faz sentido, Roberto. Tô entendendo. Agora nós vamos falar sobre o não ser. Então o não ser nada mais é, gente, do que isso. É onde o diabo está. É onde o diabo mora. São os centros que estão em branco, são as portas que não estão ativadas, são os canais que não estão completos. Então, lembra que tudo é atômico e nós somos atraídos para os nossos opostos, assim como nós atraímos o oposto de nós, tá? E aí entra a questão do que a gente chama por aí, né? O povo fala karma. Gente, pensa numa coisa difícil de explicar para o cliente, que karma não existe, gente. E como que eu vou explicar isso para vocês agora? Que karma não existe. Assim, ó, karma não existe. E é aí que tá um grande problema, porque a gente fica achando que a gente tá vivendo uma coisa que se repete o tempo todo e que é karma. E como que eu vou fazer para parar isso de repetir? Eu vou falar como que você vai fazer, tá? Morre que passa. Não tem como, gente. Não tem como a gente fazer com que algo pare de acontecer na nossa vida, né? Mas existe uma forma de fazer com que isso aconteça sem doer. E aí que é a coisa linda do mapeamento arquetípico entra, né? Porque é o seguinte, o não ser, que é o que a gente chama de karma, né? Ele vai te perseguir a tua vida toda, porque você foi feita para atrair o oposto de quem você é. Então isso é uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes, por exemplo. Eu, Roberto, aí vamos falar do vídeo que a gente falou, do vídeo de ontem, do vídeo anterior, que eu falei da minha cruz de encarnação, que é a cruz da limitação, que eu não gosto, a gente não gosta, eu não gosto de ser assim. Eu não quero ter que brigar, gente. Eu não quero ter que limitar ninguém. Faça o que você quiser da sua vida, só que é mais forte do que eu. É no choice, nós não temos escolha. Então a gente sempre vai limitar, no meu caso, tá? Eu sempre vou limitar pessoas porque elas estão passando do ponto, porque elas estão passando do limite, porque elas estão falando algo que não deveriam falar. Essa é a minha cruz da encarnação. E aí você fala, nossa, mas isso é ruim porque arruma confusão com as pessoas, né? Não arruma, porque você só vai arrumar confusão com as pessoas se você entrou na relação de forma incorreta. Se você entrou na relação da forma correta, na discussão da forma correta, no local da forma correta, qualquer limitação que acontecer está acontecendo da forma correta. E isso significa que as pessoas que chegarem até mim precisando de limitação, elas precisam para poder transmutar, para poder crescer, expandir a consciência, elas vão chegar corretamente. E aí não tem briga. Elas entendem e elas vão me achar o cara mais genial da face da Terra. Em contrapartida, se eu entro da forma incorreta, não era. Meu sacral disse e eu fui assim mesmo, e fui lá, e aí eu posso arrumar confusão, e arrumar confusão séria mesmo, a ponto de perder a vida. Então isso pode acontecer, né? Então você percebe como que funciona o mapeamento arquetípico? Ele faz com que você obrigatoriamente use toda a tua configuração, por bem ou por mal. Só que por bem é ouvindo autoridade e estratégia. E por mal é quando você não ouve e entra numa confusão e pode colocar a tua vida e a vida dos outros em risco por conta disso. Então você consegue perceber a diferença entre uma coisa e outra? Então assim, de qualquer jeito isso vai acontecer. Eu vou entrar numa confusão, não, numa situação onde eu vou precisar limitar as pessoas, porque essa é a minha cruz de encarnação, é o meu tema de vida. Todo mundo que me procura por conta dessa especialidade. Eu tenho uma especialidade que é te mostrar que acabou, não dá mais. Ou você transmuta ou você morre aí onde você está. E aí a pessoa enxerga, porque ela vem atrás de mim justamente por conta desse conhecimento, que ela quer a minha visão para fazê-la enxergar que é o limite e ela precisa transmutar, e ela transmuta ou ela morre lá no cantinho dela. Mas geralmente, quando você entra da forma correta, dentro da relação, da situação, do local, as pessoas vão transmutar. E aí elas vão achar que você é o máximo. Elas vão me achar o máximo. Porque elas vão falar, nossa, eu não tinha olhado por esse ângulo, por essa perspectiva, e acabou que você mudou a minha vida. E às vezes a gente faz isso tão automaticamente que a gente não percebe, porque faz parte da nossa configuração,
Que lá depois, muitos anos depois, a pessoa fala: Roberto, lembra aquele dia que a gente estava lá naquele café, tomando um café, e você me falou uma coisa? Aí eu falo: ai gente, eu lembro que a gente tomou um café lá, mas eu não lembro o que eu falei. Então, aquilo lá mudou minha vida. Aí você fala: nossa, foi tão importante assim, por que eu não lembro? Porque pra mim não tem que ser importante, tem que ser pra ela. É ela que me procurou atomicamente, sem saber, é claro que é sempre sem saber. É tudo no inconsciente. Existe uma questão ali que vai levando a gente atomicamente para encontrar as pessoas. Se entra da forma correta, dentro da relação, dentro da situação, a coisa flui para os dois. Porque há algo que nasce ali, há uma recompensa que nasce ali para os dois. Para você, que cumpriu o teu papel dentro da sua configuração, e para ela, que chegou até você porque ela precisava desse oposto para poder trabalhar. Então, ela resolveu um problema dela e você resolveu um seu. Só que você não sabe nem que problema que é esse. Tá ficando louco a história, né? Mas eu prometo que vai ficar cada vez mais fácil, de acordo com o que vem pela frente, né? Gente, ó, é uma história muito cabeluda. Você tem que assistir da aula 1 para poder entender, porque senão não vai entender. E quando eu contar onde que isso começou, como que isso começou, lá nos meus 4 anos de idade, o que eu estava fazendo naquela noite, e onde tudo começou e como começou, o que eu vi, aí é de cair o da bunda. Vocês não têm noção do que é essa história. E ela vai ficando cada vez mais cabeluda, mas no final, quando você decide testar, aí você fica de cabelo em pé. Porque você começa a perceber que é tudo tão mais fácil do que a gente aprende. A gente aprende tudo com uma dificuldade, é como se já não fosse pesado bastante estar aqui no planeta Terra e a gente ainda tem que dificultar um pouquinho mais. E a gente não tem. Essa ferramenta está aqui justamente para o contrário, que é para poder ajudar a gente a entender como que os problemas aparecem, como que eles surgem e como que eles podem ser aliviados, não é resolvidos. Porque é tipo, a morte é um problema, como que a gente resolve a morte? Gente, ainda não saiu uma fórmula para resolver a morte, né? Desde que o mundo é mundo, não existiu, porque não tem ninguém aqui no planeta ainda que não seja uraniano nesse momento. É uma pessoa que vive no máximo aí 110 anos, 115, 120, chutando bem alto assim, 120 anos. Não tem ninguém que passa disso. Então a gente não resolve. Você aprende a conviver porque você sabe que ela existe, né? E será que a gente aprendeu a conviver com a morte? Será que a gente dá valor nas pessoas? Será que a gente dá valor na vida? Será que a gente sabe que a gente está vivo? Será que a gente sabe que a gente está aqui temporariamente e que daqui a pouquinho todo mundo vai embora? Eu me pergunto. E aí, essa pergunta fica assim, ó. Será que se as pessoas soubessem que existe uma ferramenta que é capaz de ajudá-las a entender não só que a gente vai morrer um dia, porque isso é óbvio, né? Mas como a gente deve olhar para a morte do mesmo jeito que existe uma ferramenta que nos ajuda a entender que os problemas, eles não vão deixar de existir, mas a forma como eu chego até eles, enxergo eles, encaro eles, muda completamente a partir do momento que eu tenho o meu mapeamento em mãos e que eu sei como ler esse mapa. Isso muda tudo, gente. Isso muda tudo. E eu espero, do fundo do meu coração, do mesmo jeito que eu consegui mudar a perspectiva da vida que eu tenho sobre a minha vida, você consiga mudar a perspectiva de vida que você tem sobre a sua vida. Porque isso é muito relevante para quando você quer fazer uma transcendência. E aí uma transcendência que você não depende de nenhum tipo de nada para beber, para comer, para ter uma alucinação. Não. Você só precisa de uma coisa e se chama consciência. É uma consciência maior que te leva para um outro estado, né? E é um estado onde você, e aí eu tô falando de mim agora, tá? Que eu tô no nível de consciência por conta desse conhecimento, de que eu olho para as pessoas e eu fico com dó de ver que elas não conseguem ver, né? Isso. E não é óbvio. Então assim, eu não culpo elas também. Não é algo óbvio que você fala, mas isso qualquer um poderia estar vendo isso. Não, não é. Tanto não é, né, como eu disse nos vídeos anteriores, que existem apenas entre 3 e 4% da população mundial do planeta Terra que
que têm acesso a esse conhecimento. E é por isso que eles estão no poder. É eles que controlam a farmácia, é eles que controlam a saúde, é eles que controlam a alimentação, é eles que controlam os bancos, é eles que controlam, é eles que nos controlam, né? Então, poder hoje estar sentado aqui, no meu cantinho, no momento que é nosso, e poder trazer isso para vocês e falar, gente, eu vou ajudar vocês a começar a caminhar, né? E basta vocês prestarem atenção em tudo e aplicar isso na vida de vocês, porque é que nem Reiki. Reiki é a terapia mais simples que existe. E aí você vai lá e conhece um monte de gente que é reikiano, mas ninguém aplica. Aí você fala, mas não funciona. Mas você aplica? Não. Então não funciona mesmo, né? É que nem ganhar na Mega Sena, né? Eu queria tanto ganhar, gente, mas eu jogo? Não, então não vou ganhar, né? E se eu jogar, qual é a probabilidade de eu ganhar, né? Então você percebe? O Reiki é a mesma coisa. O mapeamento arquetípico é a mesma coisa. Né? Quando a gente tem o conhecimento nas mãos, mas a gente não usa ele, a gente é um peso na Terra. Não serve para nada. Então, eu espero que você consiga ter a perspectiva da tua vida que hoje eu tenho sobre a minha. Né? E poder enxergar que você não precisa passar por um monte de problema. Né? Porque existem duas situações. A situação onde você vai vivenciar aquilo que foi feito para você, é uma jornada, uma viagem que é só sua. Então, nós vamos numa viagem juntos, mas eu vou no meu avião e você vai no seu. E eu não vou pilotando o meu avião, tem alguém lá, um piloto, e ele sabe o caminho. Eu vou só sentar aqui, ó, cruzar minha perninha, querido, pegar minha taça de champanhe, abrir a janelinha e olhar as paisagens enquanto eu tomo minha champanhe. É só isso que a gente está aqui para fazer. A gente acha que a gente está aqui para fazer um monte de coisa. E aí é aí que todos os nossos problemas acontecem. É aí que eles chegam. Porque a gente não tem noção da realidade do porquê que nós estamos aqui. E a gente acha, né? Que pensa um monte de coisa que não serve para nada. E todas as nossas histórias pensadas, todos os nossos problemas originados no planeta são originados na mente. Que a mente conta uma história que não é verdadeira. Porque a mente sempre mente. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe o que fazer. Deixa o seu joinha, compartilha, comenta, deixa um comentário aqui embaixo. Se você é novo do canal, escreve qual é a cidade de onde você é, para eu saber quais são os estados que nós estamos, de qual país você é, né? Já que nós estamos aí em 26 países, né? É graças a esse movimento que acontece por aqui que nós alcançamos esse nível, né, de internacionalidade. Meu marido fala que eu sou um superstar por conta disso, e eu acho tão bonitinho, mas é graças a você, a esse movimento que você traz aqui pro canal. E compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque, gente, eu gostaria tanto que tantas pessoas soubessem que isso existe. E a gente vai trazer esse conteúdo aqui gratuito, ó. Então agora até o dia 15 de novembro, todos os dias vai ter um vídeo aqui pra você, não vai ter edição, não vai ter nada, porque para quem não está acompanhando, eu estou com um problema de saúde, né, infelizmente, devido ao excesso de trabalho dos últimos 5 meses, trabalhando 18 horas por dia na frente de um computador, usando o mouse o tempo todo, acabou que eu tive um problema, é tipo uma tendinite, mas dá nessa região aqui da mão, que é onde a gente estaciona a mão em cima do mouse. Então, eu tô com um problema de saúde e eu estou... e esse trabalho eu não gosto de delegar pra ninguém, sou eu mesmo que faço. Trabalho de edição e tudo isso nos meus vídeos, né? Que é bem simplesinho, mas agora a gente não vai conseguir fazer nem o simplesinho por conta disso, tá? Então, vai ser assim, mas eu vou trazer conteúdo com qualidade, serão 15 conteúdos, são 15 dias, né? A partir do dia 1º de novembro, e todos eles vão ser dentro dessa perspectiva de cada dia tem um conteúdo diferente. E agora, hoje, é o último vídeo de overview. Então, vou até falar aqui pra vocês, antes da gente terminar o vídeo, de overview, né? Então, o mapeamento arquetípico, ele traz alguns tópicos que são muito importantes. Então, são os tipos, né? Que são vários tipos. Nada do que eu falar, absolutamente nada é igual para todo mundo, tá? Então cada pessoa tem uma configuração única, lembra disso, tá? Mas aí nós temos os tipos, nós temos os centros, nós temos a autoridade interna, nós temos os perfis, foi o que nós falamos hoje, os canais
as portas, a estratégia, a definição, se é uma definição única, se é bipartida, se é tripartida, a gente vai falar sobre isso também futuramente, as assinaturas, né, qual é a assinatura que o Roberto tem, né, um gerador manifestante, quando ele segue a autoridade e estratégia dele, que é o tema do ser da pessoa. Aí tem o tema do não ser, que foi o que nós falamos hoje também. Aí tem algumas questões que são nuances, né? Que é a digestão. Existe uma forma de digestão para cada pessoa, gente. Tem uma forma de comer para cada pessoa. Tem gente que tem que comer com a mão. Tem gente que tem que comer olhando para a comida, que é o meu caso. Eu olho, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, né? E foi a minha professora que me falou: você já percebeu que você come olhando para a comida? Não. Aí eu como olhando para a comida porque essa é a maneira, como eu, no meu caso, tem de digerir o alimento. Então eu começo a digerir pelos olhos. Então cada pessoa tem uma maneira diferente de comer. Tem gente que come frio, tem gente que come quente, tem gente que não... Tem gente não. Se você nasceu para comer comida fria, você não deveria comer comida quente. Se você nasceu para comer comida quente, você não deveria comer comida fria. E assim por diante. Existe uma variedade de opções, que a gente não tem opção nenhuma, na verdade. É o que é e ponto final. E a gente não sabe. E isso acarreta outros problemas que infelizmente a gente não pode falar aqui, porque senão o canal vai ser derrubado. São problemas que... como que eu posso falar isso? Desequilibram a harmonia do teu corpo e fazem com que você tenha problemas de desequilíbrio físico, se é que você me entende. O que mais? Falamos agora da digestão. Sentido, né? Temos a questão do sentido. Sentido de sentido mesmo, tato, olfato. Então, a gente vai falar sobre isso também futuramente, tá? Aí tem as motivações, as perspectivas, os ambientes, onde é o ambiente que é correto para você se neutralizar, né? E a cruz de encarnação, que é o tema de vida que a gente já falou aqui no overview. Então, a partir de amanhã a gente começa a falar tranquilamente de cada um deles, mas de forma agora mais pontual, tá? Aqui foi uma visão geral mesmo. Agora a gente começa a destrinchar, digamos assim, dentro do que é possível. Porque aqui canal do YouTube, né? O canal é meu, entre aspas, pertence ao YouTube. É o YouTube que decide e tem questões que não podem ser levantadas aqui. Não pode falar de determinados temas, não pode falar de determinadas palavras, e é ruim falar sobre esse conteúdo porque é um conteúdo muito complexo. Então quando a gente vai falar sobre esse tipo de conteúdo, não tem como você simplesmente falar que não vai... eu vou falar sobre isso, mas eu não posso falar essas palavras, e essas palavras são justamente as palavras que explicaria esse tema. Então você percebe como é complicado? E é por isso que a gente está pensando em abrir lá a nossa comunidade da jornada arquetípica, para poder fazer com que as pessoas que querem de fato saber a verdade 100% participem da comunidade, e aí a gente consegue falar abertamente sobre todos os temas, tá ok? Então a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no seu coração, até lá, tchau!